Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todos os domingos eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos considerando o argumento ontológico de René Descartes. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje nós estaremos considerando o argumento ontológico a favor da existência de Deus, conforme exposto por René Descartes, que é o filósofo moderno. O René Descartes ele vai fazer uma distinção entre coisas e natureza das coisas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um triângulo. Um triângulo, a gente pode ter o triângulo enquanto uma coisa, um objeto, um triângulo. Mas nós também temos a natureza do triângulo, a essência do triângulo. A natureza do triângulo é o fato de que ele possui três lados, por exemplo. Essa natureza do triângulo, ela é imutável e eterna. E ela não depende da nossa mente. Então, a gente pode imaginar vários triângulos, mas a natureza do triângulo, que é o fato dele ter três lados, é algo universal, é algo eterno, é algo imutável. Então, a natureza ou a essência do triângulo é algo eterno e imutável. Enquanto a gente pode pensar na coisa, que é o próprio triângulo. E disso se segue, então, que nós podemos entender que existem naturezas que pertencem de maneira clara a alguma coisa. Então, por exemplo, a natureza de possuir três lados pertence de maneira clara a uma coisa chamada triângulo. Como que a gente pode usar, então, essa noção para pensar, do ponto de vista do argumento ontológico, a questão da existência de Deus? Nós podemos pensar que existe um tipo de natureza, um tipo de essência. Essa natureza é a natureza perfeita. Essa natureza é a essência infinita e perfeita, da qual nada falta. Então vamos pensar aqui na natureza perfeita. A natureza perfeita, ela é, assim como a questão do triângulo, de possuir três lados, ela é eterna e ela é imutável. Então nós podemos também pensar que, assim como a gente pensa que uma natureza de possuir três lados pertence claramente a um objeto, a uma coisa chamada triângulo, a gente também pode pensar que uma natureza que é uma natureza perfeita pertence a um ser que nós podemos chamar de um ser perfeito. E aí, o que é uma natureza perfeita? Uma natureza perfeita é uma natureza da qual nada lhe falta. Então, a natureza perfeita ela não pode estar privada da existência. Não pode faltar existência à natureza perfeita. Donde se segue que a natureza perfeita inclui a própria existência. Pensar uma natureza perfeita que não existe, uma natureza perfeita da qual lhe falta existência, o Descartes vai falar que é a mesma coisa de pensar numa montanha sem um vale. É a mesma coisa de pensar num triângulo sem três lados, né? É a mesma coisa de pensar num círculo quadrado. É uma coisa autocontraditória. Uma montanha só existe também tendo um vale. Então, da mesma maneira, a natureza perfeita ela não pode ser uma natureza que não existe, porque senão ela não seria perfeita. E aí o argumento ele pode ser colocado mais ou menos assim. Primeiramente eu digo, eu possuo uma ideia, a ideia de Deus. A ideia de Deus, ela inclui a ideia de existência. Isto é, a ideia de que Deus existe. Portanto, a ideia de Deus, ela inclui em si mesma a ideia de existência. A ideia de Deus é a ideia de uma natureza que é verdadeira e que é imutável. Qualquer coisa que pertença a uma natureza que é verdadeira e imutável pode ser colocado, ou seja, é possível, é logicamente possível a gente pensar numa natureza perfeita. Não existe nenhuma contradição na ideia de natureza perfeita, verdadeira e imutável. Não existe contradição. Então eu posso pensar em algumas coisas que existem contradições, por exemplo, um círculo quadrado. Mas quando eu penso numa natureza perfeita, ela não é autocontraditória. Se ela não é autocontraditória, ela é possível. Mas como a gente pensa numa natureza perfeita, o simples fato dela ser possível quer dizer que ela existe. Se eu posso dizer que Deus existe, então Deus existe. Perceba que a gente vai dar possibilidade para a atualidade, de maneira direta. Se eu posso dizer que Deus existe, logo Deus existe. Por quê? Porque se a ideia de Deus é possível, e a ideia de Deus é a ideia de um ser de existência necessária, logo, se a existência de Deus é possível, Deus existe.
A possibilidade, nesse caso, significa necessidade, porque essa ideia de Deus é uma ideia de Deus que inclui a existência. Então vocês entendem isso, de como a gente vai dar possibilidade para a necessidade? Porque a ideia de perfeição, ela inclui necessariamente a ideia de existência. Porque se não incluísse a ideia de existência, não seria perfeição. Então a perfeição, por definição, ela é necessariamente existente. Mas aí a gente tem que verificar se essa ideia é possível. Porque se essa ideia for contraditória, ela não tem como existir. Então, por exemplo, a ideia de um triângulo quadrado ou um círculo quadrado é uma ideia que não é possível. Já a ideia de um ser supremo e perfeito é uma ideia que é possível. Mas o simples fato dela ser possível já significa então que ela é necessária, que ela tem que existir. Então, se é simplesmente possível essa ideia, logo ela é uma ideia de algo que existe de fato, porque é de uma existência de um ser necessário. Então, eu dizer que a existência de um ser é possível, de um ser necessário é possível, é a mesma coisa que dizer que esse ser existe, já que a existência é necessária a esse ser. Então, se ele é logicamente possível, logo ele existe. Se um ser necessário é logicamente possível, ou seja, se a existência de um ser necessário é logicamente possível, isso já significa que esse ser existe. Só que aí a gente tem duas maneiras de expor esse argumento. Existe uma maneira que a gente parte da noção desse ser perfeito como uma coisa, e existe o argumento que parte da natureza dessa coisa. Como eu disse, a gente pode distinguir duas coisas. De um lado eu posso distinguir a substância, que é a coisa. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo, como eu disse o exemplo para vocês, tem um triângulo. E eu posso também falar da natureza que essa coisa possui. Então, o triângulo possui a natureza de possuir 3 lados. Dado isso, eu posso formular o argumento de Descartes em 2 sentidos. Num primeiro sentido, eu posso partir da ideia de substância, como coisa, e num segundo sentido, eu posso partir da ideia de natureza enquanto essência. Então, vamos aqui pensar, em 2 versões do argumento. Uma versão parte da ideia de ser e uma outra versão parte da ideia de natureza. Então vamos pensar aqui a ideia de natureza primeiro. Eu possuo a ideia de uma suprema perfeição. Então isso é uma natureza que é possuída por um ser, suprema perfeição. Mas aqui eu estou pensando na natureza. Eu tenho uma natureza que é uma natureza de suprema perfeição. A ideia de suprema perfeição inclui a ideia de existência. Então a ideia de suprema perfeição, ela inclui em si mesma a ideia de existência. Porque se é perfeito, não pode lhe faltar nada. E também não pode faltar existência. Então a ideia de suprema perfeição inclui a ideia de existência. A ideia de suprema perfeição é a ideia de uma natureza que é imutável e verdadeira. Então a suprema perfeição, ela não muda. Até porque a perfeição não pode mudar. Porque se ela muda, ela mudaria para melhor ou para pior. Se ela mudasse para melhor, então ela não é perfeita. Se ela mudasse para pior, então também ela não seria perfeita. Então a natureza de suprema perfeição, ela é perfeita. Ela não pode nem melhorar nem piorar. Se ela melhorasse, então ela já não era perfeita. Se ela piorasse, então ela não é perfeita, porque ela pode piorar. Então, assim, ela é imutável. E ela é verdadeira. E aí, nós podemos falar que eu posso afirmar coisas, atributos pertencentes a essa natureza. A existência pertence, é um dos atributos que pertence à suprema perfeição. Então, eu posso afirmar, que a existência, ela pertence a essa natureza de suprema perfeição. E aí, vamos lá. Se eu posso afirmar de uma suprema perfeição que a existência pertence a ela, logo essa suprema perfeição é existente. Porque se eu posso afirmar, como eu estou falando de uma suprema perfeição na qual a existência é necessária a ela, o simples fato de eu poder afirmar, da possibilidade de eu afirmar, já quer dizer que essa suprema perfeição existe. Então, a suprema perfeição enquanto natureza. Se a suprema perfeição ela inclui a existência, logo, a suprema perfeição é existente. Se eu posso falar de uma suprema perfeição que inclui a existência sem cair em contradição, logo, a suprema perfeição é existente. Se a suprema perfeição é existente, logo Deus existe. Essa é uma primeira maneira de colocar o argumento que é baseado na ideia de natureza. A segunda maneira de colocar o argumento é baseada na ideia de ser. Então eu vou pensar não mais numa natureza, mas no ser. De novo, igual no triângulo. Eu posso falar do triângulo enquanto a figura do triângulo, enquanto a natureza do triângulo que é possuir 3 lados, e eu posso falar do triângulo como coisa, como ser. Então vamos lá. Eu possuo, se eu for trabalhar aqui com a ideia de ser, uma outra maneira de pensar o argumento. Eu possuo a ideia de um ser de suprema perfeição. Então a gente vai trabalhar com a ideia de ser.
Eu possuo a ideia de um ser de suprema perfeição. A ideia de um ser de suprema perfeição inclui a ideia de existência. Isto é, a ideia de que um ser de suprema perfeição existe. Então, um ser de suprema perfeição é um ser que inclui em si a existência. Eu acho que isso está bem claro, já que a gente está trabalhando com a ideia de que um ser de suprema perfeição é um ser do qual nada lhe falta. Não pode faltar a existência a um ser de suprema perfeição. Porque se lhe faltar a existência, ele não seria perfeito. A ideia de um ser de suprema perfeição é a ideia de um ser que é de natureza imutável. Isso também, um ser de suprema perfeição ele não pode nem melhorar nem piorar, né? Senão ele não seria de suprema perfeição. Então eu posso afirmar coisas que pertencem a esse ser de suprema perfeição. A existência é uma das coisas que pertence, é uma das propriedades que pertence a um ser de suprema perfeição. Eu tenho a possibilidade de afirmar de um ser de suprema perfeição que ele existe. Se eu posso fazer essa afirmação sem cair em contradição, logo, um ser de suprema perfeição existe. Percebam isso. Se eu posso, logo existe. Quando a gente fala de um ser de suprema perfeição, funciona assim. Toda vez que a gente estiver falando de um ser necessário, se eu disser que a existência dele é possível, logo ele existe. Isso é fundamental para o argumento. Fundamental, essa ideia. Né? Isso vocês têm que ter em mente. Se eu estivesse falando de um ser contingente, de um ser que não é perfeito, de um ser que a existência não é necessária, por exemplo, essa pulseirinha minha aqui, ela poderia não existir. Então, eu disser que a existência dessa pulseirinha é possível, não quer dizer que essa pulseirinha existe de fato. No entanto, quando eu falo de um ser necessário, que a existência está incluída na sua própria definição, o simples fato de eu dizer que ele é possível, quer dizer que ele existe. Então, assim, por exemplo, um unicórnio. Um unicórnio é possível, é uma ideia logicamente possível. Não tem nada de contraditório na ideia de unicórnio. Né? Então a gente pode imaginar um animal que fosse um unicórnio. Não tem nada de contraditório. No entanto, eu não posso afirmar que o unicórnio, só porque ele é possível, ele existe. Porque ele não é um ser necessário. Ele pode não existir. Ele não é um ser perfeito. Agora, quando eu penso num círculo quadrado, um círculo quadrado já não é uma ideia possível. Então, com certeza, não existe. No entanto, quando eu penso em Deus, eu estou pensando num ser perfeito. Ele é perfeito, logo ele inclui existência. Isso significa que se ele for logicamente possível, logo, necessariamente ele existe. Se ele é possível, ele existe. Né? Quando a gente fala de ser necessário, se é possível, existe. Então coloquem isso na mente de vocês. Quando se trata de ser necessário, a simples questão dele ser possível quer dizer que ele existe. Eu espero que vocês tenham entendido o argumento do Descartes. Né? No próximo vídeo a gente vai estar considerando ou o argumento do Spinoza ou do Leibniz, um dos dois. Mas a partir do próximo vídeo a gente vai estar continuando considerando os argumentos ontológicos desenvolvidos por diferentes pensadores. Até mais.